Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Eu gosto bastante desse tipo de encontro para pastores, líderes, seminaristas, diáconos, presbíteros, obreiros, porque a gente pode bater e vocês não vão chorar. A surra que a gente não pode dar na igreja, no domingo, a gente dá em vocês em reuniões como essa. Porque toda a problemática do povo de Deus passa por nós. Então, se a gente conseguir ser melhor, automaticamente o povo de Deus se torna melhor. Então, toda essa neurose evangélica, que é uma neurose, vamos ser francos. Sempre cito isso, 220 milhões de brasileiros num país que o IBGE afirma que os evangélicos já passam de 70 milhões, esse país não demonstra valores, nobreza, uma ética elevada por nossa responsabilidade. Eu não estou dizendo que a igreja está aqui para transformar o mundo, mas a Bíblia afirma que a igreja transforma o mundo ao alcance dela. E por que isso não está acontecendo? Porque é um problema, na minha análise, hermenêutico. Nós não sabemos interpretar o sagrado, a Deus, a sua palavra e o motivo pelo qual a sua igreja existe. A gente estava ali comentando um pouco sobre a família Valadão e eu me recordo que há uns 7, 8 anos eu fiz uma postagem que a própria Ana repostou porque viralizou ao nível assim de milhões de visualizações. Uma simples frase que eu postei e fizeram um banner e viralizou. Se a igreja não é a resposta ao mundo, ela se torna o silêncio de Deus e o questionamento do mundo. O mundo olha, coça a cabeça e diz: por que então que vocês estão aqui? Por que então que a igreja existe? Vai uma menina com violão, faz uma canção profética em protesto aos abusos infantis em Marajó. Pastores que nunca disseram um A sobre nada, sentam na frente de um smartphone e gravam todo tipo de ataque a uma moça inofensiva com um violão na mão. E eu com os meus botões? Se uma moça com um violão na mão colocou em polvorosa a classe pastoral, eu estou do lado dela. Por quê? Não, é porque ela ofendeu a igreja. Eu não estou ofendido. Por que eu não estou ofendido? Porque eu estou lutando todos os dias para não exercer um pastoreio inútil. Um pastoreio meramente congregacional, onde só eu ganho e a cidade não ganha. Eu não estou ofendido com a moça. Pelo contrário, quebrantado, dizendo que eu posso cooperar com o Marajó. Porque dentro dessa problemática, não só de Marajó, mas qualquer uma outra, quem tem as ferramentas para resolver o problema é a parte visível do Deus invisível. Essa parte sou eu, é você, somos nós. Aí assim, um dos maiores pastores de Goiânia. O cara faz uma convocação, lota estádio, só com a membresia da sede e das filiais, entendeu? Ele senta para dizer, não é papel da igreja social, a igreja não é ONG, é dever do Estado. Imediatamente vai passando, contabilizando na minha cabeça quantos versículos foram rasgados. Deuteronômio. Deuteronômio assim como Romanos é o livro mais importante não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia.
Calvino pensou assim, Lutero pensou assim. Deuteronômio é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento porque ele é a ordem social estabelecida a partir da mente de Deus. Por exemplo, quando a gente vê o protesto do profeta Malaquias sobre o roubo do dízimo, principalmente aqui para os seminaristas, quando você está saturado pela palavra, você entende o porquê daquele protesto. Aquele protesto ele não é local, ele é global. Aí quando você vai para um livro como Deuteronômio, você vê o pacto que Deus fez com Israel sobre essa questão. Olha, as propriedades, os territórios e toda a riqueza do povo de Deus será dividido não entre as 12 tribos, mas 11. Uma eu escolhi para mim mesmo, me servirão de maneira ininterrupta. E as 11 tribos dizimarão a mim, para que a tribo de Levi, separada, a uma dedicação integral à adoração a mim e ao serviço ao quarteto da vulnerabilidade, pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. É o pacto de toda a lei, financeiramente falando. Então, quando Malaquias vai protestar, diz, vocês me roubam. Como podemos roubar visivelmente um Deus invisível? Nas prerrogativas paternas que Deus quer exercer no mundo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, eu quero cuidar de crédulos e infiéis. A minha bondade não depende da tua conversão. Eu estou aqui também para cuidar daqueles que blasfemam contra mim. O sol nasce sobre ímpios e justos. E a igreja faz o oposto, ela dá uma cesta básica e ameaça se dará a próxima se a pessoa não ir para o culto. Vocês me roubam na prerrogativa de serem a minha parte visível nesse mundo, resolvendo os problemas que o meu filho resolveria se estivesse aí ainda. Isso é tão sério que quando os 12, confrontados por Paulo, e ele diz, eu só fui ter com eles depois de 14 anos, quando estenderam a destra, disseram, olha, só pede para observar, para não comerem carne sacrificada aos ídolos e cuidar dos pobres, que ele diz, eu me dediquei de maneira diligente. Tiago 1,27 diz o quê? E a verdadeira religião que Deus espera é se manter incontaminado do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Como que assim é papel do Estado? Como assim é papel da ONG? Pelo contrário, os direitos humanos só existem porque a igreja se isentou de sua responsabilidade. Eu sempre falo, quando o assunto é idolatria política, que quando você se omite, os conservadores falsificam a tua santidade, chamando ela de moralidade. Quando tu não pratica o mandato cultural do reino, a esquerda vai lá e falsifica o amor, a inclusão, a bondade, os direitos humanos, mas tudo isso é propriedade da igreja. Sempre foi. Foi o evangelho que foi o motivo do reverendo Martin Luther King lutar contra o racismo. Não foi por causa de esquerda, não foi por causa de ONG. E hoje, conservadores, tá? Irmãos da fé, acusam o reverendo Martin Luther King de ser comunista. Nunca lê um livro dele. Vá ler. É seu dever como pastor, como líder, como obreiro, como seminarista, vá ler. Vá ler a autobiografia dele, onde ele diz, olha, é impossível eu ser comunista. Porque ele é restritamente, na hermenêutica dele, materialista. Não acredita em uma força transcendente. E eu acredito na transcendência e num Deus personalíssimo. Mas quando Marx protesta contra todas as estruturas de injustiça social, eu posso concordar minimamente com ele. Mas eu não posso concordar totalmente com ele, porque em sua visão de mundo não cabe Deus. É escrito, está falado, está dito. Mas numa igreja omissa, qualquer convocação para a gente chorar com as crianças vítimas de Marajó é comunismo. Olha, cuidado com o irmão, tá? Porque ele é meio petista.
Só fala de justiça social. E que bexiga de fé é essa que a nossa hermenêutica só aponta para o céu, tolerando que a terra se torne um inferno? Sendo que a oração do Pai Nosso, qual que foi? Seja feita na terra. Parêntese, tá? Não ia falar não, mas eu preciso falar. A direita é um pior inimigo contra a igreja do que a esquerda, tá? Porque a esquerda é um inimigo declarado e a direita é um falso amigo. Então, cuidado com seus amigos. O inimigo disse, eu sou teu inimigo. O inimigo é um amigo fiel, porque ele se declarou inimigo. A esquerda se declarou inimiga em valores contra a igreja. Então, ela é fiel a mim. Eu fico aqui, ó, bom dia, mas na postura, esperando a qualquer momento uma punhalada. Agora, e o falso amigo? E o fogo estranho? Bota uns slogans, Deus, pátria, família, liberdade, e a gente baixa a guarda. Estava falando para o pastor, a pior heresia e a pior apostasia não é a que abandona a fé, é a que permanece e subverte a nossa estrutura. É um Kivitz da vida, é um Caio Fábio da vida, não é um abandono, apostatei da fé. Isso é muito bom. Ruim é negar os fundamentos e permanecer, devorando como câncer internamente. A última do Kivitz é, eu não creio num Deus que pune as pessoas ao inferno, um Deus todo-poderoso, um Deus, você queimaria o seu filho num churrasco? Cara, isso é construção teológica a se fazer? Tim Keller já resolveu isso para nós. Quando você cria Deus, ele deixou de ser Deus. Então, olha que loucura. Mas isso está devorando Ed Renekiewicz. É um câncer que tem devorado a mente de muitos meninos e meninas que querem que a igreja seja um lugar de justiça, de equidade, de igualdade, de preocupação com o sofrimento humano. Aí você está omisso, eu estou omisso, nós estamos omissos e um cara como Kivitz vai ganhando a arena. Porque só no Natal ele bota o relógio aqui de contabilidade financeira para as ações sociais e passa de milhões. Aí está lá o meu filho, o teu filho, congregando com ele, que é um câncer teológico, mas diz, mas o Senhor defende tradição e é omisso. Você está dizendo que o cara é herege, olha ali, o cara arrecadou 3 milhões e vai dar para a creche tal, para o negócio tal e tal. Olha aí, é isso? Você é omisso e a sua omissão gerou uma exceção, um desvio. E quem aqui não foi jovem? Quando estamos nessa fase, o descontentamento é muito maior sobre as injustiças do mundo. Agora, voltando ao Kivitz aqui, só para a gente continuar falando mal dele. Que loucura, né, cara? Estava falando ali, ó. Se é Deus, é imensurável. A própria palavra Deus não contém esse ser. Aí a pessoa diz, não, eu só creio naquilo que eu posso definir. Então não é Deus, você crê em você mesmo. Porque se é Deus, é imensurável, é incontrolável. Não, eu só vou crer em ti se eu puder te definir. Se você couber na minha caixinha de previsibilidade. Cuidado com esse tipo de gente e cuidado se você já pensa assim. Por quê? Falei para o pastor ali, a minha teoria ela demora a se comprovar, mas ela é factual. Toda vez que alguém toca na inerrância bíblica, o tempo vai provar que aquela pessoa administra algo que a Bíblia condena. Todo mundo peca, sim ou não? E às vezes o pecado é bom, sim ou não? Mas para alguém que nasceu de novo, quando a Bíblia nos enquadra, a gente põe a mão na cabeça. É igual baculejo de polícia.
Mão na cabeça. É a gente, sou eu. É assim. É assim que comprovamos humildade diante do sagrado, diante do Altíssimo. Agora, se você desvia a palavra do Altíssimo, cria outros caminhos que te consolem na responsabilidade que tu deveria assumir, é porque você quer continuar em um lugar onde a Bíblia não te cobre arrependimento e postura. Você administra algo que a Bíblia condena. Você quer um exemplo? Hoje, muitos dos líderes que desviam e tocam na inerrância bíblica vieram da escola do Caio Fábio. Quem aqui tem mais de 20, 30 anos de fé sabe do que eu estou falando. Ricardo Gondim, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Neil Barreto, Carlos Moreira, quem mais aí? Todos procedem da mesma escola. O Caio Fábio foi o gênio ali da década de 80, metade da de 90, e ele abriu um novo paradigma teológico filosófico. E ali nasce um dos argumentos que o Caio usa muito, que Jesus é a chave hermenêutica. Jesus interpreta a Bíblia. Não, a Bíblia interpreta ela mesma. Jesus é a plenitude da fala de Deus, diz o escritor de Hebreus, né? Nos falou pelos pais e pelos profetas de muitas formas, e agora nos fala por meio do Filho. Mas o que foi dito, e é dito por qualquer um, biblicamente falando, é Deus falando. Porque, vamos lá, eles dizem, Jesus não disse. E se Jesus é a chave hermenêutica, o que Paulo disse é Bíblia, mas não é Evangelho. Como assim, doidinho? Sendo que Jesus não escreveu livro nenhum. Como autor material. Ele é a palavra de Deus, o logo de Deus, mas fisicamente ele não foi autor de nenhum livro. Então, como que você valida que essa palavra que está na Bíblia é palavra de Jesus? Olha como é fácil pegar esses caras. Porque ele vai dizer, esse escrito de Paulo, Jesus não disse. Mas como você afirma que os ditos do Evangelho de João, citando o mestre, são palavras do mestre? Porque eles dizem assim, está na boca de Moisés, mas não está na boca de Jesus, não é Evangelho. Está na boca de Davi, mas se não tiver na boca de Jesus, não é Evangelho. Está na boca de Mateus, mas se não tiver na boca de Jesus, não é Evangelho. As heresias, elas tomam novas formas sociais, mas elas procedem do mesmo relativista. E você sabe quem foi o primeiro relativista? A serpente. Foi assim que Deus disse? O primeiro mestre de teologia desviante. Foi assim que Deus disse? Mas teologicamente falando, no seminário a gente estudou sobre Karl Barth. Não começa com Caio Fábio. Caio Fábio é uma nova... É o 2.0 da mesma heresia. Mas esse relativismo, a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus, vem... o ápice disso é o próprio Karl Barth. Que a palavra de Deus ela tem 3 fases. A escrita, a falada, a pregada e a compreendida. Então só é palavra de Deus, segundo Karl Barth, quando o coração entende. Então, está escrito. Não é palavra de Deus ainda. Está sendo pregado. Não é palavra de Deus ainda. Só é palavra de Deus se o coração recebeu o entendimento, a revelação. Passa-se o tempo e hoje é notório que Karl Barth tinha uma amante e queria convencer a esposa para aceitar a amante morando com eles. Século XIX, hoje fala de relacionamento aberto, trisal,
olha que bexiga, século XIX, Karl Barth, um exímio teólogo, mas um baita de um herege relativista, disse, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Aí ele está administrando algo que a Bíblia condena. Então, quem está diluindo a palavra de Deus, quem está tocando na inerrância bíblica, o tempo vai provar. Essa pessoa está gerenciando algo que a Bíblia condena como pecado. E o pecado não é o problema, que eu não estou sendo moralista. Eu estou dizendo o que eu disse agorinha. Podemos até falhar, pecar, pastores podem até cair, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. O pastor cai ali em imoralidade, cometeu uma infidelidade conjugal. Aceita todo o confronto do presbitério, se afasta temporariamente, a igreja verifica o nível de arrependimento daquele pastor, aplicamos o que a Bíblia nos ordena, principalmente por meio das cartas pastorais de Paulo. Acatamos o conselho de Charles Spurgeon, dado há mais de 200 anos atrás. Um pastor só pode ser recolocado no ministério se o seu nível de arrependimento for tão escandaloso quanto o seu nível de pecado. Feito isso, passou 1 ano, 2, 3, vai depender de cada caso, o pastor é recolocado no ministério. Aí ele faz um encontro de casais para falar sobre santidade, fidelidade. Aí um irmão aventureiro, carnal, vai dizer, oxe, o mesmo pastor que traiu a esposa 2 anos atrás, se esse pastor fosse ousado, como o apóstolo Paulo foi, porque o apóstolo Paulo não traiu a esposa, o apóstolo Paulo matou parte da igreja. Tu está aqui? Tu está vendo como é fácil ler a Bíblia e difícil vivê-la? Paulo teve que congregar com os parentes de gente que ele autorizou a prisão e a morte. Ter traído, ficado com a mulher do próximo, seria uma blasfêmia muito menor para o Altíssimo. Ele autorizou, assistiu e segurou as vestes daqueles que mataram Estevão apedrejado, está escrito em Atos dos Apóstolos, e um jovem chamado Saulo de Tarso segurou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. E ele dizendo, eis que eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à destra da majestade. E ele agonizando de sangue, e o jovem Saulo de Tarso dizendo, mata esse bexiguento. Aí daqui a pouco ele chega nas paróquias, converti. Quem confiava nessa conversão? Eu não confiava, não. Botava uns 3 já armados ali, ó, cuidado com aquele cabra ali, viu? E pode estar com a faca, pode... Ninguém confiava. Mas ele, antes de falar com você, falou com ele mesmo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21. Não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mesmo que tenhamos conhecidos. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí eu volto ao pastor, que traiu a esposa há 2 anos e agora está fazendo encontro de casais. Se ele fosse ousado, como esse Paulo foi, de renovar a mente, o entendimento, de não aceitar a própria justiça, nem a justiça do outro, como ele disse aos Coríntios na primeira carta, eu não aceito o julgamento de ninguém, nem eu julgo a mim mesmo. Eu não tenho parâmetro para afirmar quem eu sou, e eu não aceito que ninguém tenha um parâmetro para dizer quem eu sou. Aí ele disse em outro lugar, porque eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Pastor, tu traiu a esposa há 2 anos, vai fazer encontro de casais. Eu sou infiel, a palavra é fiel. Senta aí e abre aí, 1 Coríntios,
Abre aí 1 Timóteo, capítulo 3. É necessário, porém, que ele seja marido de uma só mulher, irrepreensível, não dado ao vinho, de boa reputação. E a igreja assim, ó. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fiel não é você, fiel é a palavra. E mesmo que sejamos infiéis, devemos continuar pregando a fidelidade que não nos pertence. Mesmo que falhemos em nossa santidade, devemos continuar pregando a santidade dele, que não é falha. Mas o que a gente faz? Peca, customiza. Peca e adapta. Peca e baixa o nível. Aí a gente vai criando a neurose evangélica. Quem aqui viu o pastor investigador de calcinha no Goiás? Levanta a mão, sem vergonha. Levanta, logo. Metade dos irmãos. Eu postei sobre isso. Falei, pessoal, eu vi essa situação, me constrangeu, me humilhou. Eu não fiquei zangado com o pastor, eu fiquei com medo de mim. Eu chorei por ele, eu orei por ele. Mas os memes são irresistíveis. Falei, não me peça para não rir e não postar os memes. Os memes estão fenomenais. E tem vez ou outra que eu posto os memes. Já tem fantasia de pastor investigador para o carnaval de 2026. Vendendo aí E eu caio na gargalhada. E não é sobre o pastor. Mas, irmão, eu respondi ontem, irmão, pastor, que tempo difícil, Jesus está voltando, tanto escândalo, pastor investigador de calcinha, pastor caindo e tal. Eu falei, não. Não se emocionalize, sempre foi assim. A diferença é que hoje tem internet. Como não enlouquecer? Esse cara tem uma vantagem, ele se expôs. Ele tem agora uma escolha de continuar no cinismo ou se arrepender. Mas como não enlouquecer nesse ambiente de lunáticos? Por isso que eu fiquei com medo de mim. Eu não julguei ele, não. Eu questiono a mim mesmo, a minha sanidade. Por isso que, de um período para cá, eu tenho me defendido mais da neurose do povo de Deus e nutrido mais minha singularidade como ser humano. Eu só vou conseguir continuar sendo pastor se eu proteger a minha humanidade, a minha singularidade, o que eu gosto de ser e fazer que não é pecado. Por exemplo, sou fã de rock and roll. E por mais de 20 anos eu deixei isso trancafiado num quartinho para não ofender a religião de ninguém. E hoje, que se exploda. É pecado? Abra a Bíblia e me diga onde está o pecado que eu me arrependo. Entende? Porque, à luz da Bíblia, pecado é música ruim. Nesse ambiente onde se celebra força, mas não se celebra vulnerabilidade, a gente vai gerar um monte de pastor investigador de calcinha. A gente vai gerar um monte de pastor forte no púlpito, fraco na vida. Que não, ele fala para quem? Eu li um livro há 15 anos atrás, e é livro meu de cabeceira, chega aqueles amarelados, você comprou branco e hoje é amarelado. Famílias Fortes, Igrejas Fortes. 3 pastores e teólogos, 3 a 4, escreveram, um deles é o Wayne Grudem. Conhece o Wayne Grudem? E tem uma passagem ali muito forte, que eu guardei com muito carinho no meu coração. Se o irmão trair a esposa e procurar discipulado em você, você vai abraçá-lo e chorar junto. Se esse mesmo irmão falar que tem tentações homossexuais, você abandona ele. Esse pastor da calcinha fala para quem que tem essa tara? Porque um dia foi só tara. Fazer uns trem diferente com a esposa. Sair do papai e mamãe, fazer um canguru perneta. Aí foi escalonando, é igual pornografia. Ela sai do básico e vai escalonando na perversidade, ao ponto de chegar a um crime.
a zoofilia, a pedofilia, mas tudo tem uma origem. E fala para quem essa origem? Que ambiente seguro existe entre os evangélicos para esse pastor dizer que tem esse tipo de fetiche? Não existe. Não tem. Vou te dar um exemplo. Eu, que nas redes sociais, de longe, você acha que eu sou grotesco. Um líder, pastor, me pediu um tempo de discipulado, do Rio de Janeiro ele. E daqui a pouco, irmãos, pastores, ele se lança nos meus pés, desesperado, ele garra meus pés, gritava, em prantos, em lágrimas, dizendo: eu nunca toquei uma criança. Nunca na minha vida. Mas eu tenho tentações. Clame a Deus por mim. Ore por mim. Peça a Deus para arrancar isso de mim. Meu amigo, como eu disse ontem, imaginar isso, assim, é a única coisa, o único pecado que me tira do eixo de eu virar um demônio humano é tocar uma criança. Aí eu estou aqui com o cara ajoelhado nos meus pés, dizendo que tem esse tipo de tentação. O que é que eu faço? Mato esse irmão? Ou inauguro um ambiente de escutatória responsável para que a igreja entenda que é necessário o espaço terapêutico da vulnerabilidade, que vai gerar a nossa força. A gente foca muito na fé e na força. Mas esse Paulo disse o quê? Quando sou fraco, então... Porque na fraqueza existe a dependência. Se esse irmão depender de mim para ser fortalecido, para não pensar isso, me ligar 2 da manhã dizendo: cara, tá difícil, vem aqui. E eu gerar comunidade com ele, o marido que é tentado a trair a esposa. Outro pastor amigo meu, presbiteriano, imagina, ele disse: cara, me receba, mano, eu estou para enlouquecer. E eu recebi ele em casa, nem tempo tive de receber ele na igreja. Abri meu escritório, foi ele, bum, desabou, dizendo: cara, antes do culto, domingo, no gabinete, eu fui ver pornografia e me masturbar. Chorando. Meu Deus, ore por mim. O cara hoje decolou. Decolou, cara. Um sucesso, uma máquina hoje. Mas assim, ó, se não tivesse aquele espaço de vulnerabilidade no meu abraço, naquele momento, não seria outro pastor de calcinha por aí hoje, metaforicamente falando? Esse ambiente evangélico hoje, neurótico, é um ambiente de moer gente. Tem muitos pastores os adoecidos, abandonando o ministério. É por causa dessa cultura. Onde igrejas se tornam empresas, pastores e obreiros funcionários, aí quando mostram o primeiro defeito, o parafuso espanou, isso aqui não, são descartados. Uma coisa é a gente tolerar o intolerável. Não é disso aqui que eu estou falando. Estou falando de comunidade. Estou falando de tolerância ao pecado. Estou falando de verdadeira koinonia. Eu estou falando do que eu citei ontem. Jesus tinha comunidade com Pedro. Nós não tínhamos comunidade com Pedro. Então a gente vê Pedro com a espada e diz: que cara nervoso, violento e agressivo. Mas Jesus tinha comunidade com ele, dizendo: não. Não. É um excelente adorador, com a ferramenta errada. Então, Pedro não
simplesmente cortou a orelha de Malco. Ele queria matar quem queria prender Jesus. Era amor por Jesus, não era ódio contra ninguém, era impessoal. É igual legítima defesa, é impessoal. Se invadir sua casa, você vai amar as pessoas que você protege. Então, quando você vai contra o agressor, não é ódio contra ele, você nem conhece ele, é amor a quem você protege. Pedro falha, Pedro peca, Pedro nega e é ordenado por esse Deus traído 3 dias depois. O que é isso? Só quem tem comunidade com você sabe de fato quem você é. E esse lugar para nós pastores é um lugar extremamente solitário. Todo mundo julga que a gente é forte e ninguém celebra conosco comunidade. Todo mundo liga para um pastor para entregar seus problemas. Ninguém liga para um pastor para dizer: estou com um pote de açaí aqui na praça, desce para cá, macho. Para quê? Para nada. Só para ver os passarinhos cantar e a gente falar de futebol. Quem aqui é pastor? Levanta a mão para mim. Eu não vou nem pedir para você mensurar isso, quantas vezes você recebeu esse tipo de ligação. Não recebeu? Por quê? A igreja está aqui para te usar, não está aqui para celebrar comunidade com você. Você é descartável. Nós somos descartáveis. É a mesma lógica que eu aplico, questão da depressão. Pastoral é assim, ó, Instituto Schaefer, Instituto Barna, pesquisas cientificamente comprovadas, empiricamente comprovadas, coloca o nível de depressão pastoral acima de 70%, de solidão ministerial acima de 50%, de desgaste familiar acima de 80%. Mas nós nos disfarçamos na síndrome do herói. 2017, mais de 100 pastores tiraram a própria vida no Brasil. Aqui em Minas Gerais, uma pastora pegou uma espingarda calibre 12 e tirou a própria vida no fundo do quintal. Por quê? Esse mesmo ambiente de neuróticos que se tornou a instituição evangélica diz que o seu corpo pode ter câncer, mas diz que o seu cérebro não pode ter depressão. Se você chegar e dizer: fui diagnosticado com câncer, meu Deus, vamos chorar junto, não é falta de fé. Agora, se você chegar e falar: eu estou em depressão, você fala: é falta de fé. Como não deprimir em meio a 70 milhões de malucos? Que tratam a igreja como supermercado. Não gostei. Vou para outra. As pessoas que a gente batizou, evangelizou, converteu, batizou, discipulou, casou, fez funeral de parente, fez apresentação de criança. Chega assim e diz: ah, não gostei. E eu vou aproveitar que abri uma church na cidade. Tchau. A minha pergunta é: como ainda tem pastor são em meio a esse povo neurótico? E toda essa neurose, todo esse engarrafamento, como eu disse, vem do problema hermenêutico. Nós não conseguimos interpretar Deus com a finalidade para a vida. Nós vamos para Deus, para a palavra e para a igreja, sem aceitar que toda essa relação deve se concluir com o viver em novidade de vida. Nós ficamos perdidos em um limbo interminável, como se nós fôssemos um hamster presos numa gaiola, na rodinha da gaiola. Já viu o hamster no pet shop? Ele entra na gaiola, aí tem a rodinha de correr. Aí o hamster fica. Eu não sei se ele sabe se está se exercitando. Será que sabe? Ou ele fala assim: ó, se eu correr,
eu vou sair da gaiola? Eu não sei, porque eu não conheço a cabeça de um rato. Mas vamos lá que ele imagina assim, ó. Não, nossa, esse negócio está rápido. Então se eu correr mais rápido, eu vou sair daqui. Porque eu não estou gostando mais de ficar preso aqui. Aí o evangélico, mais um culto, mais uma conferência, mais uma nova versão bíblica, mais 5 livros de teologia. Agora vai. E não vai para lugar nenhum. Isso vai gerar um neurótico. Isso vai gerar um crente doente na fé, porque a fé dele nunca se conclui. Nós, pastores, tiramos férias. E a gente marca a agenda nas férias. Ah, vou para Maceió. Aí já faz contato com todo pastor que conhece aí, vê umas agendas. A esposa que não quer divórcio fica assim, ó. Que filho de égua. Sorrindo assim, ó. Amém. Eu fiz um evento em 2018 para pastores em depressão, aí levei uma psiquiatra. Aí eu abafando, ó, sou o líder do projeto, eu estou aqui para ajudar pastores. Aí daqui a pouco, minha esposa saindo da sala da psiquiatra, me olhou assim, ó, baixou a cabeça e eu, rapaz, não é possível não. O que ela estava fazendo ali na sala da psiquiatra? Aí daqui a pouco a psiquiatra, eu? Joe? Entrei na sala da psiquiatra. Você precisa tirar férias. Você vai acabar com a sua família. Vai acabar com o seu casamento. Você vai acabar com a sua esposa. E eu, Joe? Eu sou perfeito. Oxe, a gente acabou de tirar férias. Acabou de viajar, 7 dias. E ela, 7 dias não é férias. Férias são 30 dias. Aí eu, nunca tirei férias. E mesmo que tire 30, celular, 10 livros de teologia, a Bíblia pode ir, igual meu pastor fala, o diabo não tira férias. Leva a Bíblia. Acordou um devocionalzinho, mas eu levo uma mala de mão cheia de livro para qualquer lugar que eu vá. E minha esposa fala, tu não vai ler de novo. Não, mas é melhor levar e não ler, do que não levar e querer ler. Aí ela, sou autista, né, meu amigo? É melhor você convencer que o azul é vermelho do que você botar um trem na cabeça de um autista. Aí ela, deixa quieto. Não vou me estressar, não. E a tal da agenda, para onde a gente ia, agenda. Aí você vai enlouquecendo, ficando neurótico com os neuróticos, e você vai deprimindo sua própria família. Eu tenho despertado recentemente por um trem. Velho, eu estou convertido há 24 anos. E eu preciso ser fiel a você. Eu não sinto, depois de 24 anos de fé, que eu sou amado por Deus. Olha que coisa interessante. Pastor Anderson falando isso para você. Por quê? A neurose evangélica nos ensinou que Deus só nos ama se estivermos em movimento. Deus não nos ama por aquilo que somos, mas por aquilo que produzimos. Nós não somos suficientes para que Deus nos ame. E isso na vida de um pastor, meu amigo. Aí ele vai dizer que é zelo, ele vai dizer que é temor de Deus, ele vai dizer que é amor às vidas, mas pode se tornar tão exaustivo que você chega num lugar dizendo, será que eu estou nesse lugar de filho amado? Porque o filho não é amado por aquilo que produz. O filho é amado por aquilo que é. Então eu estou em um momento na minha vida do ócio sagrado. Vou fazer não. Quero não. Por isso falei ontem, cancelei minha agenda toda do ano. Vou nada. Vou acordar meio-dia. O cara que largava a esposa no dia do aniversário dela para atender a ovelha.
Tem noção? Pastor, estou deprimido, vou me matar. Se mate. Amanhã a gente se fala. Pastor, porque o meu filho está nas drogas. Se eu for agora, o meu filho também vai entrar, porque eu vou cuidar do seu e não vou cuidar dele. Espere até amanhã. Porque assim, ó, eu leio Lemos, dizem que Brennan Manning foi a origem da hipergraça, né? Pode ter sido. Mas, na época, 20 anos atrás, o impostor que vive em mim, evangelho maltrapilho, meu amigo, foi um soco no nosso ativismo religioso. E junto com Brennan Manning, o teólogo que me desafiou a entender Deus como Pai foi Henry Nouwen. E ler Henry Nouwen é ser desafiado a ir para esse lugar de inatividade, de inutilidade, para que você perceba se de fato você é amado ou seu ativismo é amado por Deus. Então, A Volta do Filho Pródigo é a obra teológica mais profunda sobre essa parábola bíblica, obra de Henry Nouwen. Por último, agora eu estou lendo Adam, o amado de Deus. Henry Nouwen abandonou a igreja, no bom sentido, para ir morar junto com deficientes mentais, em um abrigo para deficientes mentais que perderam família. E ali ele conheceu Adam, um jovem de 20 e poucos anos, que não andava mais, que nunca falou, que dependia dele para comer, se vestir, urinar, defecar, deitar, levantar e tomar uma brisa ou um sol. E Henry Nouwen tomou uma grande decisão. Ele ia lançar um livro sobre os pais apostólicos, um livro teológico, ou escrever a vida de Adam. Ele escreveu tão profundamente que ele disse que Adam é o segundo Cristo para ele. Ele diz, Adam reorganizou, remodelou toda a minha compreensão teológica. Um intelectual, como Henry Nouwen, apontando para nós que a saúde da vida de um sacerdote está em entender que a teologia aponta para a vida. Tudo que a gente aprende no seminário, tudo que a gente aprende na ortodoxia, nos leva para Adam, para amar aquilo que não é digno de amor, para cuidar daquele que não é digno de cuidado porque não tem como pagar de volta. Lembra o que Jesus disse, quando deres um banquete, chama aqueles que não podem fazer um de volta. E sabe por que isso me quebra? Porque Deus tem me conduzido a esse lugar. Quando eu li A Volta do Filho Pródigo, o Espírito Santo inaugurou dentro de mim amor aos gays. Ali eu não tinha clareza se eu amava o gay por amor ao gay. Porque o evangélico ama a conversão do gay. A pergunta é, você ama o gay? Gay. Você ama o trans? Trans. Independentemente da conversão, é igual a lógica da cesta básica. A fome gera ira em você e você cuida de um faminto por causa da dor da fome e não da sua suposta conversão. E ali, quando Henry Nouwen demonstra a ira de Jesus ao mercado no templo, aquilo foi um soco no meu conservadorismo político e teológico, dizendo, você precisa inaugurar o espaço para aqueles leprosos que a religião evangélica não quer ouvir. Porque não ensinam isso, nem na igreja, nem no seminário. A ira de Jesus no templo não foi sobre o comércio meramente. Foi porque o comércio era no pátio dos gentios. Porque, lê de novo,
Você precisa ler a parábola e ler a volta do filho pródigo. Jesus indo para o templo, ao ver o comércio, disse: vocês não leram o que está escrito? Abre aspas. Aí ele recorre ao profeta messiânico Isaías. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a palavra povos ali, no grego, gentilidade. Porque foi a promessa de Isaías. Sairá de Israel e tocará as nações. Então, o templo do Senhor, você sabe como era subdividido? O átrio do pátio dos sacerdotes, dos homens, das mulheres, e a calçada era o lugar que os gentios convertidos ficavam. Eles não participavam da liturgia, ouviam a liturgia de fora. Esse espaço excludente, por inúmeros motivos lícitos, era o que sobrava a eles. E os judeus, que tinham acesso a toda estrutura, usou o espaço dos excluídos para fazer comércio, tirando do excluído qualquer possibilidade de acesso. Esse foi o motivo da ira de Jesus. Só existe igreja gay hoje porque a igreja tradicional não dá espaço discipulador. Não deu, porque agora, em muitas searas, é tarde. O Ed Kivitz já está aí. A 2 quilômetros da minha casa tem uma igreja pastoreada por 2 homens. Agora é tarde. Não adianta chorar o leite derramado, porque ontem, décadas atrás, nós queríamos doutrinar quem o nosso amor não converteu. O recado que a gente mandava para um gay é que ele é um leproso que deveria ficar longe das nossas paróquias. Agora tem o Kivitz, agora tem o Caio Fábio, agora tem a igreja inclusiva, agora tem igreja com 2 mulheres casadas, agora tem igreja com 2 homens casados, agora o milagre é triplicado. E eu tenho que ser responsável e honesto para dizer, isso só existe também por minha culpa. Por quê? Todo gay vai para o inferno até que esse gay seja nosso. Já percebeu? O gay do outro vai para o inferno. Para o nosso gay, nós choramos, intercedemos e queríamos uma igreja e um pastor conectado com a nossa dor. Sim ou não? Ao gay do outro, juízo. Ao nosso gay, misericórdia, amor, compaixão. Aí voltando a Henry Nouwen, eu vejo, cara, assim, ele não é mais vivo, mas eu vejo que Deus espiritualmente me conectou, sabe, intelectualmente a ele, e o caminho que Deus quer que eu trilhe, em muitos caminhos, foi o caminho que Nouwen trilhou. A nossa única diferença é que ele era homossexual, eu não. Foi um padre, psicólogo, morreu aos 54 anos de idade, mas nunca cedeu ao pecado da homossexualidade. E ele escolheu o sacerdócio porque disse a Deus em outras palavras: eu te amo, eu não cederei ao pecado, mas eu não consigo casar com uma mulher. Mas esse espinho na carne levou ele aos braços de Abba Pai. Nenhum outro teólogo ou sacerdote eu vi tão profundo no entendimento da paternidade de Deus. Porque para você lidar com o seu espinho na carne, você tem que ir profundo, sim ou não? Você tem que sair da água do tornozelo, meu amigo, e se afogar no mar da graça de Deus. E eu vejo a mesma coisa hoje com os deficientes. Nouwen trilha esse caminho de cuidado com parte da comunidade gay e automaticamente ele cansa de alguma maneira da paróquia, da comunidade teológica, dos seminaristas, para entender o seguinte: tudo que eu ensinei e tudo que eu aprendi precisa me catapultar para a vida. A simples vida onde o verbo se faz carne. A simples vida onde o verbo de Deus se avizinha a nós.
A mesma simples vida onde o Filho de Deus aluga uma casa no nosso bairro e o Verbo se fez carne e se avizinhou a nós. Se tornou um conosco. Faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Entende o nosso idioma, entende da nossa dor. Hoje, com filho autista, liderando projetos sociais para cuidado de pessoas autistas, de pessoas com deficiência intelectual, cognitiva. Hoje é meu melhor salário. Porque o neurotípico é muito ingrato. A igreja é ingrata, o ser humano é ingrato. Um deficiente, uma pessoa com deficiência, ela é o melhor salário de Deus a um sacerdote. Por quê? Puro. O não deficiente diz, eu vou honrar o pastor para poder ser ordenado ao ministério. Então todo o respeito que ele tem, suposto respeito, é porque ele tem um plano de poder. Um deficiente nunca fará isso. Adam jamais fez isso com Henry Nouwen. Não tem nenhuma carta na manga. Não tem nenhum plano escondido. É só graça. Esse é o melhor professor de teologia. Porque todo conhecimento acadêmico vai ser questionado na capacidade que você tem de trocar uma fralda geriátrica. De você lidar com as fezes de um deficiente adulto. Porque você trocar a fralda de uma criança é bonito. E nos primeiros meses é até meio cheirosinho o cocô do bebê, né? Aquele cheirinho de fralda. Já me fez chorar muitas vezes. No bom sentido, né? Mas e agora? As fezes de um adulto. E o meu João, de 15 anos, que às vezes confunde fezes com chocolate. E o meu sofá, que o cara acabou de me cobrar R$5.000 para poder recapar o sofá. Porque toda semana o meu João faz uma bela arte no sofá que eu já não sei mais se é cheiro dele ou dos cachorros. Porque tem dia que o cachorro urina, tem dia que o João defeca. Aí eu me relaciono com ele pelo odor. Estou ali tranquilo assistindo Netflix, aí dou um puxão no ar. Se tiver azedo, João fez número 2. Aí eu levanto com todo amor e carinho, pego, vou para o banheiro, tiro a fraldona geriátrica dele. Ele ama o chuveiro, aí já fica ali, deixo ele 10 minutos, 15, troco a fralda de novo. Meus meninos, até os menores já acompanham, quando eu não consigo, eu estou viajando, eles ajudam a mãe. Ela mandou o vídeo do meu 03, de 10 anos. Eu não consigo não, Tiago. Aí o Tiago foi lá, tirou a fralda defecada, limpou o bumbum do irmão com o lenço umedecido e foi subindo a outra fralda. Comunidade. Um dia, uma pastora e um pastor foi no meu Instagram, porque eu volta e meia peço ajuda para cuidar de algum autista ou de alguma mãe. Os dois, malignamente, disse, não é mais fácil orar e pedir a Deus para curar do que ficar pedindo dinheiro? É aqueles momentos que você diz, Espírito Santo, permanecerei em ti com o fruto do Espírito Santo, ou vou perder meu réu primário por cometer um homicídio contra um irmão na fé. Aqueles 10 segundos, continuarei em santificação ou perderei o réu primário. Não, machucou, hein? Mais que a gente seja bem resolvido, durão, bateu. Aí eu falei, rapaz, para não entrar na carne, eu vou bloquear. Bloqueei os dois.
Mas fiquei o dia mal, dizendo, meu Deus, tem irmãos que dá férias para o diabo, né? O diabo fala bem assim, rapaz, vocês pegaram pesado. Imagina um demônio dizendo isso. O diabo falando bem assim, ó, rapaz, passou do limite, hein? Nem eu. Aí é esses momentos o Espírito Santo tratando comigo. Filho, insistir. Entenda o que eu estou dizendo, tá? Eu creio que Deus cura. Creio mesmo. Mas eu percebi o Senhor falando comigo. Insistir em orar pela cura de alguém, na verdade é falta de fé. Cabeça de um pastor, o nosso raciocínio ele é bíblico-teológico, ok? A gente vai ouvindo conversas e pensando biblicamente. É o meu exercício quando eu estou escutando música. Eu escuto pensando biblicamente. Por isso que eu não gosto muito de música gospel. Mas quando você pega, sei lá, música cristã boa, palavra antiga, os irmãos Arrais, ou sei lá, gosto muito da Nívia, gosto do Juliano Som. É fantástico para mim quando eu escuto e sei o versículo que inspirou aquela estrofe. É maravilhoso. O que eu estava falando antes disso? TDAH. Fala aí, me ajuda aí. Ah, tá. Bloqueei. Senhor. Hã? Sim. Falta de fé. Aí a cabeça teológica falou, porque impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Coisas assim, né? E na cabeça dizendo, não, tem ordens, tem exemplos bíblicos de restauração da saúde das pessoas, da sanidade das pessoas. Aí eu brigando assim com a minha cabeça, né? Não, acho que é o diabo que está falando comigo. Nada. Não, sou eu. Aí a minha cabeça brigando com Deus. Então me prove biblicamente. Eu preciso de 2 ou 3 testemunhas que insistir em orar pela cura de alguém é falta de fé. Entenda, insistir, não está dizendo orar pela cura. Insistir é falta de fé. Por quê? Vamos lá, já vou para o final. A gente só insiste pedindo a Deus para fazer algo porque nós sabemos que Ele não pode nos usar para cuidar daquele problema. Então, quando a gente insiste que Deus faça justiça no mundo, é porque nós estamos reconhecendo que não somos uma ferramenta de justiça. Quando nós pedimos a Deus para resolver a fome, é porque nós sabemos que nós não compartilhamos do nosso pão. Aí a gente espiritualiza a nossa omissão. Cuide dessa criança que está com fome, mas a gente sabe que não tem um amor suficiente para pagar a marmita. Dinheiro tem, mas não tem amor. Olha a lambada que o Senhor me deu. Pode se mexer, irmão? Ou era só ontem? Obrigado. Estou agoniado aqui. Rapaz, eu chorei. Aleluia. Aleluia. Meu filho, o que é mais fácil? Lembra, você prega sobre isso. Você prega, ensina a cosmovisão bíblica. E a raiz da cosmovisão bíblica é o Evangelho de João, capítulo 1. E no princípio, o Verbo era Deus, estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O que é mais fácil? Esse que criou o mundo, a existência, resolver uma enfermidade? Meu filho, mediante o que está escrito, você acha que em quantos segundos meu filho colocou o paralítico para andar? Pega a tua maca, levanta e anda. Essa frase demora quantos segundos? Filho, você acha que é fácil meu filho botar um paralítico para andar? Acho que não durou 10 segundos. Pega a tua maca, levanta e anda. Menos de 10 segundos. Fácil.
Sabe o que é difícil? Eu transformar o caráter de 4 homens que queiram ser amigos de um paralítico. Aí não tem, eu nasci de novo, meu amigo. Aí, blá. Sabe? Tem horas assim, quando o Espírito trabalha comigo, irmão, aí eu me jogo igual urso. Aquele choro assim que minha esposa fala, ixi, Espírito Santo atropelou o cabra. Eu urrava igual urso. O paralítico tinha 4 amigos. O da Bíblia desceu pelo teto, 4 amigos. Quem quer ser amigo de um paralítico? O que um paralítico tem para oferecer? Talvez use sonda. Talvez tenha escares, feridas pela mesma posição que fica na cadeira e na cama. Fezes. Nada, não tem nada. O cara está aqui paralisado. Mas esses amigos diziam, a gente vai para o cinema, ele vai. A gente vai para a praia, ele vai. A gente vai para a igreja, ele vai. Aqui, ó, mexia só o olho. E aí esse cara aí, nosso amigo. Aí chegou o dia que Jesus passou pela cidade. Aí esses 4 amigos falaram, ô macho, tem um camarada aí que diz que é o Messias, que cura e faz o escambau, querem matar ele e tal, tá aí pela cidade. Velho, tu já tá todo cagado, velho. Entendeu? O não tu já tem, vai que? O que vocês estão pensando? De ir lá, pô, levar tu, vai que tu vai ser curado. Então não tem nada a perder, só mexe os olhos. Bora! Bora! Cara, está escrito que o assombro de Jesus é a fé dos 4. Véio. Óbvio que as casas ali não eram como as nossas, mas mesmo assim, chega lá, estava lotada a célula. Aí os caras sobem o telhado, destelha a casa, arrumam as cordas, amarra a maca e o cara, e Jesus pregando. Oxe, diabo é isso aí, macho? Ô, Jesus, desculpa atrapalhar a pregação aí. É que a gente é 4 caras de Brasília e a gente está aqui com o nosso amigo que a gente ama demais. Esse cara. E a gente queria que o Senhor orasse por ele. Aí Jesus assim, ó. Tá lá. O assombro de Jesus é a fé dos amigos. Desce ele. Então, quando eu digo, Senhor, cura o autismo, cura o autista, eu estou dizendo que eu sou um fracasso como cuidador. Que eu não tenho fé para ser cuidador, por isso eu apelo à fé do curador, porque eu não sou cuidador. Eu quero que Deus faça, porque eu não tenho a capacidade de cuidar. Eu não tenho a capacidade de gerar comunidade. Eu não tenho capacidade de chorar com os que choram. Eu gosto da vaidade do seminário, mas eu não gosto do silêncio de Adão, das fezes de Adão, da paralisia de Adão. Porque os seminaristas, os livros e os teólogos vão inflar o meu ego. E Adão vai me levar à contemplação, no silêncio. Adão vai revelar o que há de pior em mim. E a teologia vai mascarar o que há de pior em mim. Eu sou um canalha que entende hebraico, grego e latim, que exalta Calvino, mas está longe de Abba Pai. Eu não vou ver minhas misérias no seminário. Eu vou ver minhas misérias na paralisia de Adão. E eu mas só uma testemunha, Senhor, falta no mínimo mais uma. Aí o Senhor fala, agora eu te venci. Parábola do bom samaritano. Aí eu, quem já, você conhece, pô, já leu e já pregou aquilo 1 milhão de vezes. Olha como que Jesus era revolucionário. Os elementos fundamentais da parábola do bom samaritano é o confronto de Jesus à não vida produzida pela teologia. O objeto teológico
está no caminho do sacerdote e do levita. Qual é o objeto da nossa teologia? O próximo. Mas quando a nossa teologia não se torna vida, o próximo se torna abstrato e objeto filosófico. Quem é meu próximo? A gente vai falar como jovem rico. Quem é meu próximo? Quando eu sou omisso, eu passo a tornar o outro filosofia das minhas omissões. O objeto da teologia cristã está aqui, assaltado, espancado, sangrando e morto no caminho do nosso culto. Aí está aqui o pastor Anderson, o pastor Silas Malafaia, saindo de casa para o culto, horário marcado com Deus. Aí eu passo pelo caminho, aleluia, estou indo servir a casa do Senhor. E o objeto conclusivo da minha teologia está no meu caminho. O que eu estou indo aprender na igreja, a viver e a praticar, está diante de mim. E a parábola só é contada por Jesus para que eu aborte o ir ao culto congregacional, para fazer culto a Deus no problema do homem assaltado e espancado. Ele, naquele momento, é a minha igreja. Ele, naquele momento, é a conclusão do meu entendimento teológico. Deus não quer que eu vá para o culto. Deus quer que eu faça culto no sofrimento do homem assaltado e espancado. Mas o sacerdote olha e diz, se ele for impuro, se ele for gay, se ele for de esquerda, se ele for comunista, se ele for Lula livre, se ele for bolsonarista, se ele for flamenguista, se ele for vascaíno, e se eu ficar, eu vou me atrasar para o culto. E o sacerdote vai. Aí daqui a pouco vem o Fernandinho. Oh, glória, aleluia, estou indo louvar no culto com o pastor Anderson, com o pastor Silas. Oh, 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 oh. Opa! E o raciocínio é o mesmo. E vai. Aí daqui a pouco passa o samaritano. Teologicamente nós sabemos a problemática, um mestiço, metade pagão, metade judeu. Eu traduzo, aplicando para hoje, um gay com sentimentos evangélicos. Não tem muito digital influência aí, homossexual, os caras da cultura aí que gostam, assim, ó. A Maria Gadu, esses dias, estava cantando a Aline Barros, lindamente. É isso. Tem gente na cultura sofrendo com sentimentos cristocêntricos. Um Carlinhos Maia, digital influência, é um gay com sentimentos sagrados. Comprou um galpão e deu para um pastor fazer a igreja. E os caras ficou tudo chateado, porque eu curti a foto, curti. E os caras, você foi curtir a foto de um gay, porque comprou um galpão para um pastor fazer a igreja. Eu falei, você comprou, animal, um galpão para o pastor? Não. Tu nem dizima na tua igreja local? Eu não estou autorizando o pecado dele. Eu estou feliz porque a palavra se cumpriu. Na sua missão, Deus levantou um jumento. E a Bíblia diz que o ímpio ajunta para a colheita do justo. Então a Bíblia se cumpriu de qualquer jeito. Aí o Carlinhos Maia, um gay com sentimentos evangélicos, parou e fez o que o ministro de louvor não quis fazer e aquilo que o teólogo pastor não quis fazer. Aí vamos lá, trazendo para é mais fácil orar ou pedir dinheiro? Voltando aos pastores que me feriram. O bom samaritano orou para Deus curar ou pagou o tratamento? Ele parou, mas ele poderia espiritualizar. Oh, Altíssimo, estanque esse sangue, cura esse homem, glória, e ir embora. Não, ele pega o homem, Carlinhos Maia colocou na Ferrari dele, no Porsche dele, o cara sangrando, estragando o carro, vai para o hospital, pega o cartão Black, pum! Quando eu voltar, eu passo por aqui. Se gastou mais, pode debitar no meu cartão aqui. O bom samaritano não orou para Deus curar. O bom samaritano pagou o tratamento. É isso que o cuidador faz. Ele paga o tratamento por, de fato, crer na cura. Quando Jesus chegar, quando a cura vir, o cuidador já fez o seu trabalho.
Então por que nós cuidamos? Porque nós cremos soberanamente que Deus é capaz de fazer. Mas Deus só faz em comunidade. Deus sabe que não pode usar seu tempo. Deus sabe que não pode usar seu dinheiro. Deus sabe que as suas orações são fugitivas. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Mas você se exclui do problema. Você ora por um problema que você não quer resolver. Você ora por um problema que você não tem amor para se envolver. Espiritualizam ainda, né? Quem pecou, ele ou seu pai, para que ele nascesse assim? Né? Os omissos espiritualizam. Aí Jesus já fala, para de besteira, para de lorota. Nem ele, nem seus pais, mas para que nele se manifeste o poder de... Jesus multiplicou pães e peixes, sim ou não? Em comunidade. Pegou a merenda de um menino e disse, vamos fazer o milagre. Deus faz o que Ele quiser. Se Ele curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Mas eu preciso demonstrar que Ele me curou, que Ele me fez nascer de novo. Se eu estiver empenhado naquilo que é a minha obrigação missional. Meu dever de responder a Ele quando Ele perguntar, cadê o teu irmão Abel? E eu tenho que responder como Cristo e não como Caim. Eu sou o guardador do meu irmão. Mas a gente está respondendo como Caim, acaso sou eu guardador do meu irmão, tutor do meu irmão, protetor do meu irmão? Se você me segue, você vê essa esculhambação aí que estão tentando fazer comigo, com os projetos que eu lidero e por aí vai. E graças a Deus o Ministério Público foi acionado. Porque eu falei bem assim, olha, o órgão que regula pessoas sem fins lucrativos é o Ministério Público, vai lá. Aí, graças a Deus, foram. Aí o Ministério Público me pediu algumas explicações. Aí eu dei. Aí quem fez a má notícia não vai fazer a boa, né? Quem espalhou a má notícia não vai espalhar a boa notícia. Quem viu a péssima matéria não vai ver a boa matéria. Aí eu preciso mapear minhas contas desde 2019. Velho, eu chorei demais, dizendo, Senhor, me preserve nesse lugar. Eu peguei, uma das requisições do Ministério Público existe alguma confusão entre o CNPJ da instituição com o CNPJ da empresa do pastor Anderson Silva? Qual a empresa que eu tenho? A que está ali fora, responsável pelos meus 11 livros. Sou escritor de 11 livros. Aí eu falei assim, que pergunta sensacional. E eu não tinha nem noção, só vim ter noção quando eu fui acessar os extratos e os contratos de toda a construção do prédio social onde os nossos projetos sociais são realizados. Aí duas coisas maravilhosas. A minha empresa, dos meus livros, existe desde 2014. Há 11 anos, né? Isso. A pessoa jurídica dos projetos, que é uma associação, existe desde 2020. Sabe qual foi a minha alegria de dizer, Senhor, me mantenha nesse lugar? O prédio do projeto social está alugado pela minha família desde 2018. 2 anos antes da pessoa sem fins lucrativos existir. Aí quando eu fui pegar os extratos, todo o projeto foi montado a partir do sacrifício pessoal da minha família. Tem uma brinquedoteca lá, que custou R$120 mil, que minha esposa pagou. Eu peguei o relatório do contador 2020. Irmão, só de livro eu vendi naquele ano 1 milhão
R$200.000. Entreguei tudo para os autistas. Senhor promotor, coloquei lá, não tem confusão das pessoas jurídicas, tá? Pelo contrário, a minha família está amando os autistas, o pobre, o órfão, a mulher vítima de violência, a mulher vítima de agressão doméstica, com dinheiro próprio, desde 2018. Ah! Quando Jesus chegar, já estamos fazendo. Eu queria saber lá o que era terceiro setor, ONG, OSC, instituto, associação. Eu queria resolver o problema do outro. Eu queria ser o bom samaritano. Não, eu não tenho eu não tenho como esperar. O Estado é lento, a religião também. Então, eu vendo os livros e vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, alguém chegou e falou, você está sendo ignorante, pastor, porque como empresa você paga mais de 20% de imposto. Como instituição sem fins lucrativos, você vai pagar menos de 10% de imposto. Ah! Então, só por isso tem que abrir essa pessoa jurídica. Mas, porque o fim da teologia cristã é amar o próximo como a si. Você tem noção, gente? Esse pastor que vende mais de R$1 milhão de reais por ano em livro e cuida de inúmeros autistas. O meu filho, falei ontem, está sem terapia desde janeiro. Sabe por quê? Eu não consigo pagar o plano de saúde dele mais. Porque chega assim com a esposa e eu disse a ela, olha, ele come, o prazer dele é comer. Ele come todo dia, faz natação. Assim, vamos ter que, por amor à comunidade, sacrificar um pouco. Esses autistas que a gente cuida não tem pai. O nosso tem. Tem comida, tem um lar quentinho, tem um chuveiro quente que ele gosta, tem a natação que para ele é lei. Podemos? Podemos. Vamos ter que parar para poder cuidar. Mas Deus faz. Sempre faz. Sempre fez. Eu não estou aqui reclamando. Eu estou factuando. É um fato. Quando nós cuidamos do outro, Ele cuida de nós. Quando nós cuidamos da família do outro, Ele cuida da nossa. Mas pergunta se as pessoas que te assistem, que se omitem, estão dispostos ao nível de sacrifício de sua zona de conforto. Feita a introdução, Atos 1:8. Estou brincando, gente. A gente vai encerrar, tá? Mas o que eu quero extrair de Atos 1:8 é... Vamos começar do 6 para ganhar mais contexto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos competes conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sobre o texto, não é um problema só meu e seu, nosso, atual. Pós-emergente, século XXI, era da pós-verdade. É um problema de natureza humana. Tem um assunto fundamental e a religiosidade evangélica tende a ir para o assunto periférico. Jesus está falando que sua graça, por meio da igreja, vai se estender até os confins da terra. Aí vem alguém com uma pergunta política. De direita ou de esquerda? É agora? Vai devolver o poder político e bélico para Israel? Não é assunto fundamental. Aí Jesus.
Vai restaurar agora o poder a Israel? Não é sobre isso, secundário. O fundamental é o que ele diz: o Espírito Santo virá sobre vocês, vocês serão revestidos de autoridade. A palavra testemunha aqui é tão brutal a natureza da igreja, que nesse tempo histórico da escrita de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, testemunha, no grego era testemunha. A testemunha ocular de um fato. Mas depois de décadas, por causa da igreja, o comportamento dela, a ação e a presença apostólica dela no mundo, etimologicamente, o significado da palavra testemunha no grego foi mudada para a palavra grega martus. A igreja mudou o sentido de uma palavra. De onde nós extraímos para o nosso português a palavra martírio, ou a palavra mártire. E hoje podemos ler o que o Senhor nos disse de maneira exímia: vocês serão revestidos do alto pelo Espírito Santo para vocês morrerem progressivamente, desde a casa de vocês até as nações. Seja isso literalmente ou figuradamente. E como eu disse, e podia dar um tema a essa mensagem, a omissão pastoral não é um problema atual. Sempre foi assim. A ordem foi dada. Os 12 estavam aqui. Judas seguiu o seu caminho. Pedro e os demais do colegiado apostólico elegeram Matias para substituir posteriormente. Todos eles receberam a mesma ordem. Quando o Espírito revestir vocês, Jerusalém, sua casa, seu bairro, sua igreja local, sua vizinhança. Judéia, contexto, seu estado. Samaria e festa estranha com gente esquisita. Já começou a sair do nosso controle. Confins da terra. Arca de Noé. Porque quem é o religioso evangélico? Ele quer ter Deus por pai, mas ele quer a autoridade de escolher irmão. Quem tem Deus por pai não tem autoridade de escolher irmão. Você vai ser irmão de quem você não gosta. Você vai ser irmão de quem você não quer por perto. Você vai ser irmão de pessoas que não pensam como você, que não são semelhantes a você, que não têm as mesmas preferências que você. Aí o que aconteceu? Os 12 apóstolos, assim como qualquer pastor em sucesso emergente, desobedeceram. Atos 1:8. Ficaram igrejados. E a natureza da igreja, ela é congregacional, missional. Qualquer extremo é um abismo. Se ela congregar apenas, ela vira uma sinagoga de hipócritas, um museu de santos. Mas se ela se abrir demais, ela se torna a Laia de Renekiewicz, uma ONG com nome de igreja. A gente faz o bem social, mas o bem social sem o evangelho não é evangelho. A gente dá a cesta básica, mas a cesta básica não é pregação. Pregar o reino de Deus é o que nós vamos fazer depois da gente fazer algo. A cesta mata a fome, mas a gente volta amanhã para pregar o conselho de Deus. Então, a igreja é esse mecanismo poderoso. Congrego, envio. Amar a Deus no domingo, amar a Deus no próximo, de segunda a sábado. Esse é o fluxo apostólico. Isso é o que fazia a igreja crescer e é isso que hoje faz as igrejas crescerem. Congregar, enviar. Para Deus, para o próximo. Para os santos, para a cidade. Os 12 falaram: não, a gente agora é um ministério de sucesso, de reputação, a gente não quer se envolver com os confins da terra. Tem petista lá, tem gay, tem roqueiro, tem funkeiro, tem cigano, tem hippie, tem gente esquisita. Não. Nossa igreja é uma igreja de reputação impecável. Vamos nos envolver com problema, não.
Aí o Espírito Santo faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Levanta um jovem chamado Saulo de Tarso para chutar o pau da barraca da omissão pastoral. Comparado aos 12, infalível na observância da lei. Ele disse, segundo a observância à lei, irrepreensível. Se não me falha a memória, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, discipulado diretamente por Gamaliel, mas ele diz, eu considero tudo esterco, pela sublimidade do conhecimento de Deus que há em Cristo Jesus. E desafiou o status quo dos 12. Sem Paulo, essa reunião não teria acontecido. Os 12 só vieram a obedecer Atos 1:8 quando o Senhor enlouqueceu Nero. E Roma, ao perseguir a igreja, os 12, corre negada! Se espalharam pelas nações. Gente, não é falando mal dos 12, né? Quem sou eu? Coluna. Deus é tão sério na aliança, ele é tão apalavreado, que nem Paulo tem coluna na Nova Jerusalém, só tem 12. E Paulo não é dos 12. Ele diz, eu sou nascido fora de tempo, eu sou apóstolo abortivo. Matias está lá. Quem é Matias no jogo do bicho? Um homem santo, sério. Se foi eleito é porque é sério. Mas o bichinho foi ordenado e sumiu. Será que era para ser? Pode ser. Pode não ser. Porque vem o nascido fora de tempo, escreveu 54% do Novo Testamento é de Paulo. A Ásia, em 3 anos, evangelizado, com Paulo e um punhado de missionários. Aí ele diz, para não ter corrido em vão, eu vou lá, ter comunhão com os caras. Aí foi, depois de 14 anos, com os 12. Gente, vamos lá, tá? Que lorota da bexiga é essa? Aí vai, fala aí, como é seu ministério aí com esse povo estranho. Que eles, tudo igrejado, tudo do gospel. Os 12 virou o gospel da época. E Paulo era meio revolucionário, meio. E graças a Deus por isso, né? Porque ele era revolucionário sem ser progressista. Eu, na minha pós-graduação de cristianismo e política, teve um professor lá, tá? Calvinista, ortodoxo, que meu irmão, quase meus olhos bugalhou. Eu falei, não acredito não que ele está falando isso. E a matéria era sobre os puritanos. Oh, até arrepio, que isso mexe demais comigo. Aí é ali que eu me apelidei politicamente. Como que você se define, pastor, politicamente? Eu sou um conservador anarquista. Olha o que o meu professor disse. Os puritanos eram biblicamente ortodoxos, sociologicamente revolucionários. Eles lutaram para que o rei fosse enforcado. Porque olha o rei da época, do ápice dos puritanos. Ele traiu a esposa para fugir do adultério, matou a esposa e convenceu a igreja que a mulher era a culpada. Os puritanos descobriram, convenceram o parlamento, insistiram por anos, até que o parlamento decidiu que o rei era um déspota, e a lógica dos puritanos sobre Romanos 13 é, se a autoridade é o agente da ira de Deus portando a espada para punir o mal, qual a postura da igreja se a autoridade for o mal? Eles usaram a hermenêutica no sentido oposto. Eu devo submissão à autoridade quando ela é agente de Deus. Mas o rei não é um agente de Deus, ele é o próprio mal. Aí, legalmente, o rei foi morto. E eu, eita! Paulo era assim. Jesus foi assim. Biblicamente fiel, mas socialmente perturbador. Tirando o sono de muitos e dando consolo a alguns. Aí depois que Pedro e os demais sabatinou Paulo, no final, olha que bexiga, gente.
E não foi o Espírito Santo, não. Me permita, tá? Não estou julgando os apóstolos, quem sou eu na fila do pão, mas não foi, não. É a conta da omissão pastoral, a gente vai santificar dizendo, Deus me disse, Deus falou, é Deus coisa nenhuma. Aí Pedro, na cara lavada, igual quando foi Cornélio. Lembra Cornélio? Nunca entrou na minha boca coisa imunda ou impura. E o Senhor, não tem mais nada impuro, eu santifiquei tudo. E mandou ir na casa de Cornélio. Está escrito que ele disse, eu fui imediatamente. Gente, está escrito que ele só foi depois de 3 dias. E antes de ir, convenceu 6 a 7 irmãos aí junto, para poder ser a defesa dele quando o gospel questionasse ele. Tu entrou na casa de um gay, foi? Tu foi na casa do Carlinhos Maia. Não, os irmãos, está aqui de prova. Porque assim, ó, aí ele entra, e ele já entra desrespeitando Cornélio, não é lícito um judeu entrar na casa do gentio. Ele já entra esculhambando o cara. Deus manda aí, dizendo que vai salvar Cornélio, e ele entra na casa do cara, esculhambando o cara, pô. Aí ele está lá, bababá, 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 bababá. Aí quando ele olha, a família de Cornélio já orando em línguas e profetizando. O Espírito Santo fala, ô rapaz, se eu ficasse esperando você para fazer um apelo, eu estava esperando até agora. Aí ele chega para Paulo e diz, levanta aí, irmão. Eu sou Pedro, ele é Paulo, tá? Fica aqui, de frente para mim. Aí depois que ele sabatina, ele, Deus deu a nós apostolado para os judeus e você apostolado para o gentio. Deus te abençoe. Nunca que vai ser o Espírito Santo, porque não é justo. 12 para judeu, 1 para o mundo inteiro. Nem lá, nem aqui, existe tanto judeu assim, para que você dispense 12 para essa missão. Mas qual que é a grande verdade? A classe pastoral é uma classe limpinha, quer ficar bem na fita. Tipo assim, ó, tira a foto aí para dizer que a gente está tudo, que estamos juntos. Glória a Deus, vamos botar uma foto aqui no Instagram. Ele é para esse povo estranho, a gente é do gospel mesmo, a gente paga 100 mil reais para uma banda tocar no congresso, mas fique caladinho, tá? Não protesta mais não, que a gente tem que botar esse dinheiro em missões. Deixa a gente trazer o cantor, tá? Fica de boa, viu, Paulo? Perturba a gente não, entendeu? É assim, sempre foi. Sempre foi. Tem uns irmãos chateados comigo nos Estados Unidos. Que eu preguei lá e os irmãos me deram uma boa oferta, $800. O dólar na época estava R$5. 4 mil. Uma boa oferta. Para o dia inteiro de pregação. Comecei 9, terminei 19. Com os intervalos, casais e tal, não sei o quê. Uma semana depois, nosso irmão Fernandinho, que é uma bênção, que eu vou dizer não é sobre contra ele, tá? É dizendo que é o modo operandi da omissão, ela não tem mais um senso ético de obediência a Deus, tá? Até porque, se não quiser ofertar na minha vida, não é obrigado. De graça eu recebi, de graça eu dou. É uma bênção quando acontece. Mas não é obrigado a fazer. Não é? Não estou condicionado a isso, ok? Aí o nosso irmão Fernandinho foi tocar. Eu preguei 12 horas. Me ofertaram $800. O irmão Fernandinho cantou 1 hora, recebeu $24 mil. Aí eu não falei sobre mim. Não, porque você queria os 24? Meu irmão, eu queria 10 milhões de oferta, mas eu expulso Satanás de Brasília. Não é essa a questão. A questão é que vocês não têm mais senso bíblico, avaliativo. Vocês acham que é normal isso? Vocês acham que é normal um pregador que cuida de tantas pessoas em vulnerabilidade ter que dividir 4 mil para tantas outras pessoas? E um irmão que não vai dividir aspas com ninguém, pode ser fiel à sua igreja local, dar seu dízimo, mas não é notório, público, que o irmão tem a responsabilidade social de guiar projetos. E não é nem equivalente o tempo de trabalho. 1 hora para cantar, 12 horas para pregar. O pastor não gostou. Então não traz mais o pastor Anderson Silva.
Não, amém, não estou chateado, não dependo de agenda, eu estou cancelando a minha. Por exemplo, nesse cancelei o ano, irmão, tinha 2 agendas para a Europa e Estados Unidos. Trazendo para casa 5 vezes mais. Né? Não quero. Não estou bem, não quero. Não é, a questão não é essa. Então, quando eu comecei aqui a reunião dizendo toda doença do povo evangélico, o gargalo somos nós, líderes. Se a gente normaliza que é normal uma banda falar para nós que só vai louvar se a gente pagar um baita de um cachê como esse. Gente, a gente está zombando da cruz. Eu não posso, entende? Para mim, se fosse em Belo Horizonte, descer ali em Confins e ir. Aí eu falei, estou indo para Manhuaçu. Aí o cara falou, uma baita viagem, né? Ali, tranquilão, 5 horas, papum, por quê? Tanto faz se é aqui, se é em Recife, se é em Boston, se é em Londres. Eu já rodei 40 países nesse mundo pregando o evangelho. Tanto faz, porque a entrega, o amor, a missão é mais importante que a geografia. Agora imagina se eu colocasse condicionantes para poder estar aqui. Ora, é tantos R$1.000, é 10 toalhas brancas no negócio, a uva tem que ser a uva tal, sem caroço, não sei o quê. Ontem a gente foi para o podrão, que deu diarreia em mim de madrugada. E aí, dormiu bem, pastor? Deu nada, eu dormi nada, podrão, deu diarreia. Tanto faz o que vai comer, tanto faz onde vai dormir. O importante é que o evangelho foi pregado, entende? O pregador não pode colocar empecilhos para que a mensagem chegue aos ouvidos. Aí já pensou? Se eu chego e digo, não, eu só vou pregar se me pagar. Eu já lidei com banda que o cara me ligou dizendo, eu estou aqui no aeroporto. Se não colocar a oferta tanto na conta, eu não subo na aeronave. Eu já passei por isso. Aí eu disse, tu é um criminoso. Porque eu acabei de sair do Rio de Janeiro, de Jardim Gramacho, uma fila de traficante e um menino de 10 anos desceu da moto com um fuzil aqui, com a bandoleira e o fuzil do lado, 10 anos. E a fila de traficantes dizendo, ore por mim, um temor. Aí eu venho para a igreja para um bandido da fé igual você, falar que se eu não pagar você não vai louvar. Então eu não posso dizer, se você não me pagar, eu não prego. Mas nós, pastores e líderes, estamos aceitando que a banda diga isso para nós. Se não pagar, não tem louvor. Então a gente fala muito da doença do povo de Deus. Mas nós, como pastores e líderes, precisamos começar a produzir a medicina. Reverendo Luiz Hermínio um dia pregou, né? Há quem cobre, porque há quem pague. Concordo, mas eu preguei na igreja que ele pastoreou também o oposto. Há quem cobre, porque há quem desonre. Os 2 abismos precisam sintetizar. Se todo mundo honrasse, os verdadeiros não cobrariam. Se os canalhas cobrassem, uma igreja que sabe honrar diria, é um falso profeta. Então ninguém cobra, mas também nós sabemos o que é honra. Quando perguntam para mim, quanto você cobra para pregar? Aí eu respondo, o que você pagaria para Jesus? Resolvi o problema, não resolvi? Falei bem assim, como você trataria Jesus? Como você receberia Jesus, hospedaria Jesus? Vou te dar um exemplo que me emocionou ontem, me quebrantou. Eu quebrei meus 2 celulares sem querer, já mandei a mensagem para o pastorzão. Tem algum irmão que trabalha com conserto de celular? Tem, tal. Foi, resolveu. Aí o irmão, não, está resolvido, está feito. Como assim? Está resolvido, está feito? Mas você acha que eu vou deixar o pastor vir na minha cidade e não vou honrar o pastor? Não, está feito. Tira a mão do bolso.
É isso. Então, nunca mais reclame da igreja sem ser uma solução para ela. A igreja é a sua mãe. E falar mal dela sem tomar providências é expor a nudez da sua mãe. Então você, na minha leitura, só tem autoridade para reclamar do povo de Deus se você diz, eu sou povo de Deus, eu sou parte do problema, mas eu também sou parte da solução. Então sabe qual é a minha alegria? Uma sociedade dizer, pastor é ladrão, mas ter que mentir para falar isso. Porque, como eu disse agora, o Ministério Público solicitou, está aqui, ó, todo o meu dinheiro, o que eu sempre ensinei, eu fiquei quebrantado, porque, cara, eu estou vivendo. Você pega o seu extrato bancário e tem que ficar claro se você ama Jesus. Ah, uma coisa que eu não disse. A minha maior alegria do que eu apresentei ao Ministério Público é como pode haver coisas erradas na nossa instituição se está aqui 8 comprovantes de pagamento da minha conta privada para o aluguel da instituição. Eu chorei, velho. O aluguel, 17 mil. Paguei 8 vezes do dinheiro da minha casa. Então, se a sociedade reclama daquilo que a igreja é, apresente a igreja de uma outra maneira. Seja um tipo de líder diferente. Seja um tipo de pastor diferente. Seja um tipo de cristão diferente. Aí as coisas vão começar a mudar. O mundo está cheio de gente que reclama muito. E faz pouco. Bati com força, não foi? Doeu? Dói mais cura, né? Vamos orar?